Quanto mais rápido você aprender com o momento, mais rápido o momento passa. Quanto mais você reclamar da tempestade, mais chuva virá. O problema não é a tempestade, o problema é onde você se encontra e com quem. Quem não tem tempestade, das duas uma, ou está alienado ou está mentindo. A tempestade faz parte da vida. Vamos repetir? O problema não é a tempestade, o problema é onde você se encontra e com quem você se encontra. Por isso que o tema de hoje, aprendendo com as tempestades da vida. As tempestades da vida não são para nos destruir, elas são para nos ensinar. Só que só tem um problema: a gente só aprende depois que a tempestade passa. A hora que você está no meio da tempestade, você quer o quê? Que ela acabe. Só que ali há um aprendizado. Eu já falei isso com vocês antes, e vou só repetir para a gente guardar. As 4 leis espirituais da Índia. Vou pregar sobre isso, só para a gente lembrar que eu já falei isso aqui. Primeira lei: pessoa que chega na sua vida é a pessoa certa, seja ela qual for. O que te acontece é a única coisa que poderia te acontecer. Tudo começa quando tem que começar. Tudo termina só quando termina. Não começa antes e nem termina antes ou depois. Se você está no meio de uma tempestade, por que ela não acabou? Porque você não aprendeu tudo que deveria aprender com ela. Quanto mais rápido você aprender com o momento, mais rápido o momento passa. Quanto mais você reclamar da tempestade, mais chuva virá. Então nós devemos, ao invés de ficar colocando as coisas fora de nós, nós devemos nos integrar à vida, nos integrar ao universo, nos integrar com tudo aquilo que nos acontece. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 8:28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Coisas boas e coisas... Nossa, vocês não aprendem. É cabeça dura, hein? Já falei aqui que não existe coisas ruins. Não existe coisas ruins. Existem coisas boas e coisas não boas. Por que elas não são boas ainda? Porque eu não entendi por que ela aconteceu. Tudo concorre para o meu bem, então existe coisas boas e não boas. Um dia eu vou entender que o não bom foi bom para mim. Só que eu não tinha capacidade no momento de absorver o bom que veio disfarçado de tempestade. Se tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, você tem que pôr a mão na consciência, olhar você no espelho da vida e responder para si mesmo: se as coisas que me acontecem, se nem todas as coisas que me acontecem está me tornando uma pessoa melhor, estão concorrendo para o meu bem, onde que está o defeito? O defeito está na porca da parafuseta. E como se chama essa porquinha da parafuseta? Amor. A Bíblia diz que tudo concorre para o bem de todos? Não, daqueles que... Então eu não tenho que preocupar com tudo correndo bem para mim. Eu tenho que me preocupar em amar a Deus. E nós fazemos o contrário. Quando é que nós mais amamos a Deus? Quando tudo está indo bem para mim. Eu conheço gente que por causa de um problema na vida não vem mais à missa, não reza mais em casa, está brigado com Deus, que na cabeça dela é: Deus, eu amo a Deus quando tudo vai bem para mim. Se tudo não vai bem, eu não amo a Deus. O versículo é o contrário. Eu tenho que amar a Deus para tudo concorrer para o meu bem. O que é tudo? Agora vocês aprenderam: coisas boas e coisas... Esse é o tudo. Tudo concorre para o meu bem. Existem, meus caros, 3 tipos de tempestades. Existem vários tipos, eu peguei 3 tipos de tempestades na Bíblia: a tempestade da desobediência, a tempestade sem Cristo e a tempestade com Cristo. São as 3 que existem. Uma tempestade que eu atraio para a minha vida, uma outra tempestade que eu deixo Cristo ineficiente na minha vida, ele está comigo mas não fede nem cheira, e outra tempestade quando ele não está comigo. Primeiro texto, Jonas. Vocês já leram o livro de Jonas? Tem que ler o livro todo para você entender. Um livro muito simbólico, fala sobre um profeta, vou resumir a história bem, chamado Jonas. Deus diz para Jonas para ele ir a Nínive e pregar a conversão. Nínive é uma grande cidade. Jonas não acredita que a palavra de Deus se cumpre, então ele foge de Deus e vai para Tarsis.
Tarsis fica do lado oposto de Nínive. Só que a palavra diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é igual a obedecer a Deus. Quando é que um filho mostra em atitudes que ama os pais? Quando eles respeitam e obedecem. É por isso que nós estamos numa crise hoje em muitas famílias, porque hoje não se ensina mais o respeito dos filhos aos pais. Os pais querem só amor. Só que o amor na família, ele é fruto do respeito. Na nossa geração, da educação nossa, que nascemos na década de 70, 80, meados da década de 90, qual era a educação? Ou você me respeita, ou eu vou te quebrar os dentes da sua boca. Hoje em dia, as crianças estão dando pirueta, falando os maiores palavrões, e os pais com um sorriso amarelo dizem: ele é genioso, ele é de opinião, né? De pequenininha já tem, chutou a canela do papai, que bonitinho, não é? Na nossa época é hoje, nessas décadas de educação, a educação era rígida, o respeito era exigido, e veja como os filhos amavam seus pais. Hoje não se ensina mais respeito. As crianças estão livres, leves e soltas. O problema é quando eles chegam na idade adolescente, não há nem respeito e nem amor. É filho fazendo o pai doente assinar promissória para pegar dinheiro no banco. É filho que mora com o pai e a mãe para pegar o cartão de crédito e gastar o salário mensal em balada. São filhos que passam a perna nos pais para pegar aquilo que são. Quer dizer, não se tem respeito e consequentemente não se tem amor. Se faltasse só respeito, ainda ia. Mal, mas ia. Só que o que falta não é só respeito, o que falta é... Eu atendo muitos pais, muitas mães principalmente, elas não dizem isso, mas na boca da mãe, o que a mãe está me falando? Eu cheguei a uma conclusão: meu filho não me ama. Ele ama minha namorada, ele ama meus colegas, ele ama o quarto dele, ele ama as coisas dele, mas a mim mesmo, ele não ama não. Não ama porque não aprendeu o respeito. Amor é igual respeito, amor é igual obediência. Aí Jonas acha que não é bem assim. Eu vou seguir a minha cabeça, não vou para Nínive nada, eu vou para Tarsis. Tá bom, vai para Tarsis. Jonas 1, versículo 4 a 7. Ele entra num barco, um navio, e esconde no porão. Ele está escondendo de quem? Dele. Tem gente que fala, ele está escondendo de Deus. Agora a pergunta é, onde Deus não está? Tem gente que fala assim, não gosta de falar senhor não, né? Tem gente que quer ser jovem a vida toda. Aí você fala, senhor fulano, o senhor vai em tal lugar? Que é isso? O senhor está no céu, não é assim? Só que até essa resposta é errada. A resposta não deveria ser, o Senhor está no céu. A resposta deveria ser, o Senhor está em todos os lugares. Então Jonas se esconde e o barco começa a navegar. Se tudo concorre para o bem daqueles que amam, o inverso é verdade. Tudo concorre para o mal daqueles que não amam. Veio uma tempestade, mas uma tempestade para ninguém colocar defeito. O barco ia para um lado, o barco ia para o outro, e o barco subia e caía de ponta. Aí o comandante, que é o capitão, naquela época o povo era politeísta, tinha vários deuses. Mas olha, cada um reza para o seu Deus, vamos ver se pelo menos um atende, porque senão nós vamos morrer. E todo mundo gritando, e cada um chamando um deus, aquele auê. O capitão conta, vê que está faltando gente. Quem que está faltando? Jonas. Ele entra no porão do navio. O que Jonas está fazendo? Dormindo em berço esplêndido. O capitão acorda e fala assim, como que você consegue dormir no inferno desse? Reza para o seu Deus, para que nós não nos afundemos. O pessoal não é bobo nada, logo mataram a charada. Por que todos estão orando e ele está dormindo? Porque ele sabe que Deus não vai atendê-lo. Ele é um desobediente. Deus não atende quem não obedece. Então vai dormir, meu filho. Aí, para não enxugar Jonas no mar, para não falar que não teve uma paciência com Jonas, pegaram as varetas. No meio das varetas colocou uma varetinha menor e todos do mesmo tamanho. O capitão bateu, falou, cada um tira uma. Vamos ver a sorte, vai sair para quem? O cara me responda, quem saiu com a vareta menor? Jonas. E tem gente que fala que não tem sorte. Tem sorte. Para nós não existe sorte. Para nós existe bênção. Para nós existe escolha. Deus falou para Jonas, não faça isso, faça aquilo, não vou fazer da minha cabeça. Aí depois reclama que veio tempestade. Quanto a sorte caiu sobre Jonas, julgaram Jonas no mar.
Qual é o motivo de muita tempestade vir na nossa vida? Responda forte: desobediência a Deus. Qual é? Desobediência a Deus. Fala para quem está do seu lado: quem obedece não erra. Gente, você que vem à missa, e você que está aqui há várias quartas, a gente que está aqui desde que começou, cada quarta-feira você tem um ensinamento aqui. E este ensinamento, eu não estou gastando saliva à toa, é para que você coloque em prática, porque o contrário vai atrair coisas ruins para a sua vida. Por isso que eu falo que escutar coisa boa é bom. Você nunca vai escutar aqui: você não presta, você não dá conta, você é um pecador safado, você vai receber uma maldição aqui. É o contrário, você vai receber uma bênção, sua família está sendo abençoada, faça isso, só coisa boa. Então você tem que colocar a coisa boa em prática. Se você faz o contrário, o que virá sobre você? Uma tempestade. Segundo texto é Marcos 4, 36 a 38. Depois de um dia de pregação, Jesus fala com os discípulos: vamos passar para o outro lado. Jesus entra no barco com eles. Jesus está cansado, deita, arrumaram um travesseirinho para Jesus, e Jesus está puxando a palha. No meio da travessia, o que é que veio? Tempestade. Barco para um lado, barco para o outro, e as ondas começaram a entrar. Gente, enquanto a onda dá fora, relax. A hora que a onda começa a entrar, abre o teu olho. O que significa onda? Hoje em dia não tem essa palavra. Tem gente que vive viver na onda é fazer tudo que todo mundo faz. Um cortou o cabelo de um modo, todo mundo corta. Aí está em moda suicidar. Todo mundo começa a suicidar. Está em moda fazer tatuagem escrita alguma coisa em inglês. Todo mundo faz. É a onda. O pessoal vai entrando Só que onda é bom quando ela fica fora do barco. Barco é sua vida. Deixa a onda à vontade. O problema é quando essa onda começa. Resumindo, o que é onda? Onda é aquilo que deveria ficar fora, mas está entrando para dentro da sua vida. Isso que é onda. Tudo aquilo que deveria ficar fora da sua família, fora do seu casamento, fora do seu coração, e está entrando, isso é onda. E se entra a onda demais, o que acontece com o navio? Ele afunda. Eles foram acordar Jesus. Jesus, acorda. Com Jesus eram mais educados, né? Porque como você dorme no inferno desse? Com Jesus nós somos mais educados. Mestre, não te importa que pereçamos? Que pereçamos? E Jesus lá: estou achando bom esse balanço do mar, está até meninando. Você sabe que tem muito plágio. Tem gente que fica plagiando as coisas. Então a música que canta por aí, eles falaram que foi nesse momento que Jesus começou a compor. Depois Lulu continuou como uma onda no mar, não é verdade? Foi aí que ele começou. Nada do que foi. Jesus, nós vamos afundar do modo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E os discípulos daquele auê. É a onda, onda vai, onda vem. Jesus acorda e grita com o mar: cala-te! O mar pegou aquele desenho. Olha o seu tamanho e olha o tamanho do oceano. Olha o seu tamanho e olha o tamanho de um mar. Deus fala com o mar e o mar obedece. Deus fala com a gente e a gente não obedece. Deus fala com o mar: cala-te, e ele cala. O que a gente mais faz é não calar. Aí fala com o marido, fala com um, briga com o outro, fala palavrão, e fala, não cala a boca, e fala, e a pessoa fala. Por que muita briga, por que muita discussão acaba em briga? Porque nenhum dos dois cala a boca. Um dá para um lado, outro dá do outro, um leva o desaforo para casa e tá. Chega numa hora que a palavra não dá, e parte para quê? Soco. Por que a tempestade veio sobre os discípulos? Primeiro, Jonas desobedeceu. Segundo, os discípulos, o que eles fizeram que chamou a tempestade? O que eles permitiram? Uma linguagem figurada. O que eles permitiram? Muito simples. Eles permitiram que Jesus... Quando eu ia visitar a minha avó, que já é falecida, a vovó Alice, enquanto eu ficava conversando com ela, eu ficava assim, ó. A hora que eu ficava mais quietinha, minha avó... Eles deixaram Jesus dormir. Se Jesus dormir no barco da sua vida, a tempestade virá. Mantenha Jesus acordado. Como? Conversando com Ele, partilhando a sua vida
com Ele, estando na Eucaristia, missa, Jesus está bem acordado. Oração da manhã, oração da noite, oração antes de comer, pelo menos o sinal da cruz. Só o sinal da cruz já é uma bênção, é dom de Deus. Adoração do Santíssimo, ouvir uma pregação, ouvir um programa de rádio, ver um programa de TV. Você está mantendo Jesus e no coração ditando Jesus já, ó. Não vamos julgar os outros não, vamos só pensar. Não fala o nome de ninguém não, vamos ver a carinha de você, se é sim ou não. Na sua família, você conhece alguém que Jesus está dormindo no barco? Conhece ou não conhece? E não são as pessoas que mais reclamam que a vida está ruim? Não são as pessoas que mais reclamam que tem tempestade? Se Jesus dorme, meu irmão, a tempestade vem. Jesus está no nosso barco, mas mesmo Ele estando, tem tempestade. Por isso que eu falo, o importante não é a tempestade, é com quem você está, é do lado de quem você está. Terceiro e último texto, Mateus 14, 22 a 24. Jesus multiplicou os pães, os discípulos juntaram nos cestos, e Jesus falou com eles assim: passa para o outro lado. Eu estava lendo esse texto em casa, e um verbo que me chamou a atenção, eu fui estudar lá num livro de exegese portuguesa. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Por que ele insistiu? Quando é que você insiste com alguém? Quando a pessoa não quer. Aí Jesus falou assim: entra no barco e passa para lá. O senhor não vai não? Não. Entra no barco. O senhor não vai não? Não. Entra no barco. Ah, mas o senhor... Pedro, Judas, Mateus. Entra no barco, gente. Vai. Tem hora que Jesus está no teu barco. Tem hora que Ele manda você entrar no barco, ir. Porque se aprende a remar remando. Se aprende a andar de bicicleta, quando eu fui andar de bicicleta a primeira vez, meu pai foi me ensinando a andar de bicicleta vendo televisão. Falou comigo assim: eu vou te ensinar. Você sobe na bicicleta, senta no banquinho. Bicicleta é que andar, você fica com ela parada, você cai. Ela é andando que ela fica em pé, entendeu? A vida é igual a bicicleta, você parou, você cai, mantém movimento. Você vai pedalar, você sabe, põe o pé no pedal e ó, só rodar aquilo ali. E você vai, aquele guidãozinho ali, o chifrinho dela, você vai puxando o chifrinho para onde você quer. Puxou para cá, vai para cá, puxou para lá, vai para lá. Freio de trás, freio da frente. Não freio da frente, você cai de boca, veio de trás. Aí eu falei assim: não, mãe, acabei de aprender a andar de bicicleta. Aí eu fui andar de bicicleta. Eu não sei o que aconteceu, alguma coisa meu pai não ensinou. Enquanto estava na grama em volta da casa, mas a Calói fez um sucesso. Vocês lembram? Não esqueça da minha Calói? Era uma Calói que eu tinha. Aí ficou rodando. Eu falei com meu irmão assim: Samuel, tá de memória gordinho? Oi. Tá muito pai isso aqui, não tem emoção nenhuma. O Samuel, então vamos fazer o seguinte: tem uma estrada de terra no sítio, tem uma estrada de terra ali que tem uma descida, ali você pega uma velocidade. Eu falei: então tá. Tadinho do Samuel, que dó, ele era pequenininho. Fica, Samuel, lá embaixo que eu vou descer. Se eu não der conta, você me segura. Ele falou: pode ir que eu seguro. Cabeça de menino. Tadinho do meu irmão, gordinho, desceu a rua, até que chegou lá embaixo, todo cheio de poeira. Gordinho falou assim: pode vir. Taca-lhe pau, mano, velho. Taca-lhe pau. Aí subi na bicicleta, eu senti que eu não estava com controle. Mas o meu pai me ensinou, eu falei: não, vai com tranquilidade. Aí era só para vocês entenderem, o morro fazia assim, ó. Tinha um sítio, aí tinha uma descidinha, tinha essa subida e descia. Só que lá embaixo ele fazia assim, ó, e virava. O meu pai não me ensinou a virar, eu só andava em linha reta. Eu falei: não tem problema, a hora que eu tiver no fim, freio. Meu irmão, eu aprendi a andar de bicicleta. Aquele bichinho desceu o morro numa velocidade. A hora que o meu irmão viu eu vindo, ele foi o primeiro a sair correndo. E eu falei: Samuel, fica aí. Aí ele viu que o meu filho, eu fui com peito lá no farpato, mas arrancou blusa com peito, com arame, com toco, acabou com a bicicleta. Eu lembro que em mim deu um arranhão fundo, eu cheguei todo ensanguentado. Não teve que estar ponto não, mas eu lembro até hoje, doendo, tampuz, misturou com terra, aquela confusão. E meu pai falou assim: achei que você tinha aprendido a andar de bicicleta. A minha mãe naquela época, hoje não, ela é tapaz. A minha mãe era nervosa, ela quando ficava nervosa, o cabelo dela fazia assim, ó. Para que meu pai falou comigo assim, meu pai é uma calma, né? Uai, Cristian,
Achei que você tinha aprendido a andar de bicicleta. Minha mãe. Emílio. O meu pai falou: "Quem foi Ana Maria? Se eu fosse você, eu calava sua boca." Quer dizer, foi tudo culpa sua. Não é assim que ensina o menino a andar de bicicleta. Mas depois desse tombe do susto, aí a gente aprende na marra, né? Porque criança aprende. Aí depois, gente, tem coisa que se aprende fazendo. Remar numa tempestade, não adianta Jesus falar com os discípulos: "Vem cá, eu vou ensinar como que vocês remam numa tempestade." Ia ser igual eu com bicicleta. Ele falou assim: "Não, vão para outra margem." E Jesus sobe, e lá do alto do monte, ele está vendo os discípulos atravessando o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré. A mesma coisa, é um lago, só que é muito grande, chama mar, né? E tem muitas tempestades. Começou uma tempestade. A tempestade começa devagar, né? Os discípulos: "Não, enquanto está assim, tá bom." Foi piorando, e viu uma tempestade, e eles começaram a gritar: "E nós vamos morrer, e nós vamos morrer." Mas lá do alto do morro, quem é que estava vendo os discípulos? Jesus. Eles não viam Jesus, mas Jesus... Este é outro ensinamento. Tudo o que acontece na sua vida, as tempestades que você está enfrentando, Jesus está... Pode ficar tranquilo, não vai afundar. A hora que Jesus viu que eles estavam perdendo o controle, ele foi andando sobre as águas. Haverá um momento em que a sua tempestade vai acabar, porque Jesus vai entrar atuante na sua vida. Mas por que está esperando ainda? É que ele está vendo que você está dando conta de remar ainda. Você tem coisa para aprender ainda. Enquanto eu estava lá naquele auê, rema, gente, rema. Um remando para frente, um para trás. Que piada, né? O barco não é nem para frente, nem para trás. Jesus só olhando. E ele vai até os seus discípulos. E aqui vai dizer que o vento soprava contra eles. Eles querendo ir para frente, o vento soprando. Na Bíblia, quem é o vento? O Espírito Santo. Por isso que toda manhã, já ensinei aqui, você precisa acordar rezando a oração do Espírito Santo. Todos os dias: "Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis." Eu escrevi essa oração para a primeira pessoa, que eu acho que fica melhor. "Vinde, Espírito Santo, enchei o meu coração." Eu que me considero um homem de fé, um homem fiel. "Acendei em mim o fogo do vosso amor. Renovai a minha vida." Então, tem que rezar o Espírito Santo. Se você começa o seu dia e não reza ao Espírito Santo, quem me garante que aquilo que você vai fazer durante o dia não será contrário ao Espírito Santo? Então o Espírito sopra para um lado, está remando para o outro. Por isso que Jesus vai até eles, caminha firme e grita, e novamente o mar se acalma. Meus irmãos, quando provações surgem, não se esqueça de que há alguém que pode lhe trazer paz. Sua vida está boa? Reza. Sua vida mais ou menos? Reza. Está numa tempestade? Reza. Não pare de rezar. Não pare de buscar intimidade com Deus. Permita que o Senhor entre no barquinho da sua vida, porque se Ele ali estiver, você no final será um vencedor. Não se preocupe, Deus está vendo você. A gente, quando está no sofrimento, parece que Deus não está nos vendo. Mas se Deus estivesse me vendo, eu não estava sofrendo isso. Se Deus estivesse me enxergando aqui, eu não estava tão ruim como eu estou. Ele vê, Ele estava no alto vendo os discípulos. Mas enquanto os discípulos estavam aprendendo, Jesus ficou olhando. Quando Jesus viu que eles estavam perdendo o controle, Jesus foi até eles. Cristo não acalma apenas o mar físico. Ele acalma também os mares que estão na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração. Cristo nos dá paz. Talvez a tempestade que nós enfrentamos não é no alto mar. E as piores tempestades, e quem já sofreu ou que tem passado uma situação igual, eu estou falando para a gente aqui, você vai me entender? As piores tempestades são aquelas que acontecem silenciosamente dentro de nós. Só você sabe as tempestades que você enfrenta ou já enfrentou e tem que sorrir para os outros. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, bom dia. Olá, olá. E dentro de você, quem pode acalmar essa tempestade? Jesus. É a nossa fé no poder tranquilizador de Cristo e nossa rapidez em pedir sua ajuda que permite que Ele acalme os nossos corações. Para Jesus nos ajudar, nós precisamos querer mudar de vida. Há uma história que eles contavam em Itaúna quando eu era pequenininho, que chama mulher do piolho. Já ouviu essa expressão? Já ouviu? Larga de ser mulher do piolho? Larga de ser mulher do piolho! Aí eu perguntei à minha avó, de onde que vem essa expressão mulher do piolho? Aí eles contaram que era uma mulher que tinha mania de ficar implicando as pessoas.
E ela descobriu um ponto fraco para ficar implicando. E tinha um louco na cidade, um cara meio doido, que tinha muito piolho, muita lêndia. Hoje em dia o piolho tem extinção, nem se eu falar isso mais, né? Mas tem? Na escola tem? Ah, é? Não, porque na época, quando eu estava no estadual, porque nem tinha. Aí tinha aquele shampoo, como chama? Deodacite. É um que passava e tinha que ficar no sol. E aquilo coçava e não podia coçar. Tadinho, gente, que vida pobre, né? E quando não tinha esse Deodacite, passava limão com bicarbonato e punha no sol, mas manchava tudo manchado na escola. Que é isso? É piolho. E aí, enquanto a mãe não tinha paciência, levava no salão, passa a 0. Aí pronto, resolveu o problema, né? E tinha um cara que tinha muito piolho. E você queria ver o cara ficar nervoso, você fazia pra ele assim, que ó. Ele queria bater. E todo mundo corria. E essa mulher descobriu o ponto fraco dele. Aí ela entrava no ônibus, na hora que o ônibus arrancava, ele estava no ponto, ela, o ônibus foi. E ela ficava, um dia, indo na pinguela, tinha uma pinguela e passava um riozinho, a mulher estava passando na pinguela com um saco de algodão, ela carregava saco de algodão, ela tropeçou na pinguela, meu filho, caiu no rio. E o saco foi enchendo de água, foi ficando muito pesado, e ela começou a afogar. Quem que aparece na da ponte? O piolento. Não sei o nome do cara não, vamos falar piolento mesmo. Aí o cara aparece e fica olhando. E ela começa assim, me ajuda. Eu não sei nadar. Aí ele falou assim, ajudo se você parar de me enervar, você parar de ficar me humilhando. Vai parar? A mulher subiu. Aí o professor falou, ô mulher do piolho, não aprende. Você conhece a mulher do piolho? Conhece? Vamos falar um lugar que não tem mulher de piolho? Onde você trabalha. Geralmente onde a gente trabalha tem uma tal de mulher do piolho. Fica implicando os outros, implica você, pega no seu pé e a pessoa não aprende. Até na hora de pedir ajuda, o orgulho não deixa. Ela prefere morrer do que... Gente, precisamos aprender com os nossos erros e mudar de vida. Tem gente que não aprende. E quando você aprende, Deus começa a operar maravilhas na sua vida. Deus passa a operar milagres na nossa existência. Cristo pode acalmar a nossa tempestade interior. Amém? Apresente para Jesus as pessoas que te odeiam, as pessoas que te amaldiçoam, as pessoas que te caluniam, as pessoas que falam mal de você, que querem fazer mal a você. Como vive uma pessoa numa vida natural e ordinária? Quando eu falo ordinária, é aquela vida de rotina. A pessoa vive assim: quem me ama, eu amo. Quem gosta de mim, eu também gosto. Quem não gosta de mim, eu também não gosto. Quem me faz o mal, eu também faço o mal. Quem sorri para mim, eu sorrio. Quem me bate, apanha. É o doma lá da cá. Olho por olho, dente por dente. Isso é Adão. Quem vive uma vida natural e uma pessoa passa a perna em você, fala mal de você, tenta estragar seu casamento, puxar o seu tapete no seu trabalho, o homem natural, ele tenta vingança. Ele vai guardando aquela pessoa e diz: a sua hora vai chegar. Você me fez mal hoje, terá a hora do troco. Isto é uma vida ordinária, uma vida natural, porque o ser humano é uma criatura decaída. Não pense, meus irmãos, que nós somos anjos. Nós somos seres decaídos. Nós caímos no pecado e herdamos esta herança de Adão. A nossa luta é contra o natural, porque eu quero o sobrenatural. A nossa luta é contra o ordinário, porque eu quero o extraordinário. Mas nós temos muito mais facilidade de viver no plano natural, com as nossas amizades, com as nossas inimizades,
com as nossas brigas, com as nossas vinganças e com a nossa linguinha quente. Isso é próprio nosso, mas nós devemos lutar contra isso. Essa semana, graças a Deus, consegui fazer algum tempo de exercício. E lá na academia, sofrendo, a gente sofre, um instrutor falava comigo: padre, o senhor está indo contra a natureza. Porque a natureza do ser humano é gastar pouca energia. O nosso desejo é sofá, é cama, é dormir, é não gastar energia. O ser humano, ele quer poupar energia, é não ter muito músculo, porque quanto mais músculo, mais energia o ser humano gasta. Então ele quer isso. O senhor está fazendo algo contrário à natureza, se esforçando numa vida que vai te trazer mais saúde. Ou seja, existe a vida que o meu corpo quer, mas existe a vida que ele precisa e que eu posso dar. Existe a maneira como você está, e existe a maneira como você gostaria de ser. Então é preciso passar de uma para outra e não se contentar com coisas fáceis. Jesus não nos pede coisas fáceis, mas Ele nos pede coisas possíveis, por causa dEle. Olhando, olho por olho, dente por dente. Mas quando você olha para Jesus, quando você coloca a lente de Cristo, quem fala isso maravilhosamente é o cardeal Cantalamessa, Raniero Cantalamessa. Ele diz que o homem adâmico, ele olha assim para o mundo, ó. O cristão, ele tem a lente. Qual que é a lente? Os valores de Cristo. Sem Cristo, eu e você vamos resolver do nosso jeito. Quando você coloca a lente de Cristo, entre você e eu, temos os valores do Evangelho. Aí eu já não ajo mais no plano natural, eu tenho que agir no plano sobrenatural. Alguém me fez mal, alguém me amaldiçoou, alguém puxou o meu tapete, alguém me fez chorar. Eu não vou agir com ele no modo ordinário, eu vou agir no modo extraordinário. Por causa da pessoa? Por causa do nosso inimigo? Não, por causa de nosso Senhor. Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, estava com uma espátula raspando a perna de um leproso, tirando todas aquelas escaras, aquelas peles, sangue, pus. Passou uma pessoa, olhou para a Madre Teresa e disse assim: ah, Teresa, eu não faria isso nem por 1 milhão. E Teresa, sorrindo, respondeu: nem eu, nem eu. Ela fazia por causa do Senhor. Na década de 90, um médico de São Paulo teve a sua filha morta depois de um estupro. Ele estava no centro cirúrgico, tirando a bala de um rapaz que fora alvejado pela polícia. E durante a cirurgia, o chamou, a filha dele era a moça que tinha sido morta depois de um estupro. E foi informado que o autor tinha sido baleado. E quando mostram a foto, quem era? O rapaz que ele estava operando. Ele respira fundo, entra para a sala de cirurgia, faz a operação, salva o rapaz e depois vai chorar com a família. E eles perguntavam: como que você conseguiu, sabendo que era o algoz da sua filha? Ele disse: primeiro que eu sou cristão, eu estou em outro plano, e para que eu conseguisse separar aquele homem de um paciente, todas as vezes que eu olhava para o rosto dele, eu via o rosto de Cristo. Eu não salvei aquele homem porque ele merecia, porque o que ele merecia era morrer, mas eu salvei aquele homem não por causa dele, mas por causa do Deus que eu sirvo. Uma vida natural, o que a gente faria com um homem desse?
Numa vida ordinária, o que um cara desse merece? Pelo menos ser operado sem anestesia, né? Mas o médico olhou para aquele cara e ele não foi para o lado ordinário, ele foi para o lado extraordinário. Ele não estava no seu lado natural, ele estava no sobrenatural. A segunda leitura fala muito disso. Olha como você está vivendo. Se você está vivendo como o primeiro Adão ou como o segundo Adão. Você está vivendo como aquele que decaído ou como Jesus Cristo que nos eleva. E no Evangelho, Jesus vai mostrar dois estilos de vida. Um estilo extraordinário, um estilo ordinário. Um estilo sobrenatural e um estilo natural. Um estilo que busca a santidade, outro que busca a vingança. A vós que me escutais. Quem veio à missa semana passada e prestou atenção, você viu que no Evangelho, Jesus por 3 vezes disse: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Agora ele olha para nós e diz: a vós que me escutais. Jesus não está pregando para quem não crê, Jesus não está falando para quem não reza, Jesus não está falando para quem não está aqui. Há muitas pessoas que escolheram uma vida natural, uma vida ordinária, uma vida baseada na carne. Nós que estamos aqui, o que se entende? Nós estamos procurando uma vida sobrenatural. Então a palavra de Cristo é para nós, não é para todos. Aqui Jesus é muito claro: a vós que me escutais. Tem gente que não quer escutá-lo, nós queremos escutá-lo. E ele vai dizer: amai os vossos inimigos. Diga para quem está do seu lado: ame o seu inimigo. Você viu a cara de alegria da pessoa? Você viu a satisfação? Ame o seu inimigo. O problema, meus irmãos, é que nós, latino-americanos, brasileiros e mineiros, aqui eu estou celebrando para o Brasil todo, né? Tem gente de vários estados, mas convenhamos comigo, Minas tem um sabor especial. Eu amo os estados todos aí que eu tenho viajado, mas o mineiro, além das pessoas gostarem muito, eu gosto muito de ser mineiro, porque o mineiro, você conheceu o cara agora, você já toma café, já come pão de queijo, já chama para casa, já leva, ele é afetuoso. E nós gostamos de fazer amizade, e nós não gostamos de inimigos. Nós mineiros somos vistos pelos paulistas, pelos cariocas, como muito calado e desconfiado. Eles falam: o mineiro, ele é calado e desconfiado. Mas quando você conquista o coração, não tem gente melhor para lidar. O mineirinho é meio com pelas beiradas, né? Só que nós gostamos de mesa. Por isso que eu tenho o costume aqui no santuário, algumas famílias não gostam, mas eu preciso fazer. Quando eu vou visitar os doentes, eu falo com a secretária: marque o café para a última, porque aí eu já tomo o lanche lá. Quando eu não avisava, eram 6 casas e 6 mesas de mineiro para café. E você sabe como que é a mesa do mineiro para café? Você sabe como que é a mesa que eles preparam para padre tomar café? Eu acho que o mundo está acabando. E eu tinha que comer, eu falei: não dou conta de comer tanta coisa. Então eu deixo a última bênção para quem quer oferecer o café. A gente gosta de mesa, a gente gosta de conversar com os amigos, não é? Durante o seco de Jericó, eu tive a grata alegria de ter algumas famílias que acolheram os pregadores. Como foi boa aquelas noites, a gente conversando ao redor da mesa, com coisa gostosa, a família feliz. A gente gosta disso, a gente gosta de visitar o outro, a gente gosta de receber visita, a gente gosta de sair junto. Quem se ama, vamos ver um filme junto, vamos passear junto, vamos para o sítio junto, vai lá em casa, só, depois que você não aparece. É assim ou não é? Então quando a gente escuta Jesus dizendo assim: amai os vossos inimigos, o que você pensa? Que você vai ter que tratar o inimigo como você trata o amigo. Aí, meu filho, me desculpe, mas é dose para leão.
Oi, padre, então eu vou começar a ter que sair com meu inimigo? Eu vou ter que levar meu inimigo para tomar café? Eu vou ter que ir para a praia com meu inimigo? Eu vou ter que beijar meu inimigo? Não é isso. Não é isso. Porque para nós, amor é relacionamento. Quando Jesus fala amar os inimigos, é uma decisão sobrenatural que não envolve intimidade. Qual que é aquela placa que eu adoro, que fica atrás daqueles grandes caminhões? O que está escrito? Para evitar acidente. Para os inimigos, coloca essa placa: mantenha distância, como está na primeira leitura. Davi estava na tenda de Saul. Saul era inimigo de Davi, já foram muito amigos, né? Era um em carne. Mas Davi começou a conquistar o povo. Davi se mostrou mais eficaz na batalha. Um dia, num banquete, Saul pega uma lança e joga em Davi. Graças a Deus, a lança pegou na parede. Davi disse: esse rio não dá para peixe, não dá para eu viver com esse cara, ele quer me matar. E daí para frente, Saul procurava matar Davi. A leitura que nós escutamos, Deus coloca Saul aos pés de Davi. Saul está com 3.000 homens e com seu general Abner dormindo. E Deus colocou um sono profundo. Davi, com seu amigo Abissai, eles entram na tenda de Saul. Saul está dormindo. Na cabeça de Saul está a lança e uma bilha d'água. Abissai vai dizer para Davi: Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Permita que com essa lança eu crave no chão. Eu não preciso de 2 golpes, Davi. Um golpe só eu resolvo o problema. O que Abissai queria? Vingança. Uma vida ordinária, natural. O que é o natural? Destruir meus inimigos. Se ele quer me matar e eu estou com ele dormindo, então eu vou matar, porque se eu não mato ele me mata. Isso é natural. Só que Davi disse: não mates. Estou no capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Não mates, pois quem poderá estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar sem punição? Ele pega a lança, pega a bilha d'água e sai do acampamento. Aqui está escrito no versículo 13: Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte e de longe. Davi era bom, mas não era bobo, né? Ele sabe com o que ele está mexendo. Inimigo tem que manter distância. Então Davi, longe de Saul, ele sobe no alto monte e levanta a lança. E ele vai gritar: Saul! Alguém fala: o Abner. Abner vai dizer: é Davi. Saul, com todo ódio: traga a minha lança. Cadê a lança? Cadê a lança? Davi falou: está aqui, ó. Enquanto você dormia, eu entrei na sua tenda. Eu podia ter te cravado no chão e você nem veria, mas eu não fiz. Eu poderia ter te feito mal e eu não fiz. Mande um soldado seu pegar a lança aqui. É para te provar, Saul, você quer o meu mal, mas eu não te quero mal. Abissai queria vingança. Davi estava num plano sobrenatural, de longe, mas ele conseguiu amar o seu inimigo, que era Saul. E minha pergunta é: Davi, por amar Saul, os dois passeavam juntos? Não. Um dormia na casa do outro? Não. Os dois tomavam vinho juntos? Não. Os dois passeavam juntos? Não. Tinham um relacionamento? Não. Como que eu posso amar o meu inimigo? Você, se tiver inimigos, pessoas que não gostem de você, como que a gente chama essas pessoas? Ô padre, o que a gente precisa para ter inimigo? Nascer.
Meu filho, o mundo está complicado. Você nasceu, sabe que você nasceu? Já tem gente que não gosta de você. E segundo, se você quer ter inimigos, seja adepto da verdade. Você começou a falar a verdade, os inimigos, eles se multiplicam. Como eu posso amar essas pessoas? Como eu posso amar aquele que me odeia, aquele que me amaldiçoa e aquele que me calunia? Atitudes naturais, ordinárias. Como que eu posso ter para com essa pessoa uma atitude sobrenatural, uma atitude extraordinária? Jesus responde 3 atitudes que nós devemos ter. Pegue o folhetinho que você tem nas mãos, nós vamos ler juntos para você guardar, e você de casa, marque aí na sua Bíblia. Eu estou em Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. No início do Evangelho: a vós que me escutais, eu digo, todos, amai os vossos inimigos. Repitamos: amai os vossos inimigos. Aqui eu coloco uma pergunta: como? Jesus responde dessas 3 maneiras. Primeira, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Segundo, bendizei os que vos amaldiçoam. bendizei quem vos amaldiçoam. Terceiro, rezai por aqueles que vos caluniam. Resumidamente, como que eu amo meus inimigos? Podendo fazer o mal, não fazê-lo. Fazer o bem. Não falar mal da pessoa e rezar por ela. Simples assim. Só isso. Você não precisa conviver com seu inimigo para amá-lo. Mas se você não fizer mal a ele, se você não falar mal dele, e se você rezar por ele, você está amando os seus inimigos, ou o seu inimigo, ou a sua inimiga. Não importa o que esta pessoa está fazendo para você, importa o que você está fazendo por ela. Por causa dela? Não, por causa de nosso Senhor. Versículo 31. Se você ama somente quem te ama, que recompensa você merece? Se você faz o bem para quem te faz o bem, que recompensa você merece? Se você empresta somente para quem você espera receber, que recompensa? Gente, isso é o natural é assim. Eu amo quem me ama, eu faço bem para quem me faz o bem, e eu empresto para quem tem também alguma coisa para me emprestar. Isso é a vida natural, as pessoas vivem assim. Só que Jesus quer que nós tenhamos uma vida sobrenatural, por causa dele. Tem aquela música bonita: só por ti, Jesus, conhece, né? Quero me consumir como vela que queima no altar, só por ti. Se não for por Jesus, meu filho, prepara, a nossa vida vai ser uma brigaiada, uma cachorrada. É vingança para um lado, é vingança para o outro, é facada, é chute, é rabo de arraia, é tiro, é uma confusão. Mas quando você está numa vida sobrenatural, você vai dizer: não, quem age assim é Adão, eu estou com Cristo, porque eu quero receber esta grande recompensa. A pessoa que não faz o mal podendo fazer, que não fala mal podendo falar, e que reza para a pessoa ao invés de amaldiçoar, a sua recompensa será grande. E diga alto: eu quero de Jesus a grande recompensa. Eu quero de Jesus a grande recompensa. Saul falou para os seus soldados: quem matar Davi ganhará uma grande recompensa. Jesus fala para nós: quem amar os inimigos ganhará uma grande recompensa. Imagina você chegar no reino dos céus e ter lá para você uma grande recompensa. Aí os invejosos vão dizer assim: por que você ganhou tudo isso aí? Você vai falar: porque eu podia ter feito mal e não fiz.
Eu podia ter falado mal e não falei. Eu podia ter amaldiçoado e eu rezei. Está aqui a recompensa de Cristo para mim. Você viveu uma vida natural, está ganhando nada. Eu vivi uma vida sobrenatural, estou ganhando tudo. Lá embaixo era bobo, aqui em cima eu sou santo. Decisão. Amar aqui neste texto lucano não é sentimento, mas é uma decisão por Jesus. Atitude concreta, e com isso finalizamos. Pense nos seus inimigos. E uma coisa importante, viu, gente? Tenha inimigo, mas não seja inimigo. Um dia uma pessoa, linguinha quente, falou comigo assim: padre, eu estava lendo a Bíblia e eu tomei posse da palavra. Falei: que palavra? 5.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Meu filho, cuidado, que na vida de muita gente está no meio dos 5.000, viu? Porque a questão não é só você rezar pelos inimigos, é você não ser inimigo de ninguém. Que você tenha inimigos, paciência, mas que você seja inimigo, penitência. Primeiro, pense nas pessoas que não gostam de você, nas pessoas que querem ver você triste, pessoas que puxaram o seu tapete, traíram a sua confiança, tomam café com seu nome. Podendo fazer o mal a elas, não faça. Podendo fazer o bem, faça. Por causa dela? Não, ela não merece. É por causa de Jesus. Fazendo por ela, você faz por ele. Segundo, não fale mal desta pessoa mais. A psicologia nos ensina que faz bem para o nosso ego falar mal de quem nos fez mal para aqueles que nos querem bem. Deu para entender? A gente se sente bem falando mal de quem nos faz mal para aqueles que nos querem bem. Isso acalenta. E eu não estou aqui, meus irmãos, falando de desabafo, falando que você está contando o que a pessoa te fez. Isso é necessário, senão você fica sofrendo sozinho, daqui a pouco você está com uma doença psicossomática aí. Eu estou falando em falar mal. O falar mal traz um desejo de vingança. Se você quer ser curado por Cristo, não mantenha o fogo aceso. A gente não apaga fogo jogando gasolina, não. Quando você fica falando mal da pessoa e fala mal, e fala mal, e fala mal, a ferida só vai abrindo. Então, fale para Deus, reze por ela. Não fique falando mal dela, não. Quando você não fala da pessoa, você pode até rezar para Deus: oh meu Deus, que essa pessoa fale de mim o tanto que eu falo dela, que essa pessoa lembre de mim o tanto que eu lembro dela. Essa pessoa não vai nem lembrar que você existe, você nem lembra dela mais. Segunda coisa que a gente precisa fazer para amar os inimigos: não ficar detonando a pessoa, não ficar falando mal. Ô padre, mas essa pessoa fica falando mal de mim, ela vai receber a recompensa dela. Você está plantando a sua. Não fale mal por causa da pessoa. Não, meu filho, porque se for por causa dela, você vai descer a língua nela mesmo. Você não vai falar mal por causa do Senhor. E por último, reze por ela, todo dia, nem que seja uma Ave Maria. E eu vou te ensinar como que funciona. No início, você vai pensar assim: eu vou rezar agora uma Ave Maria para o meu inimigo. Você vai se notar isso. Só de você falar, eu vou rezar uma Ave Maria para o meu inimigo, vem a abrição de boca. Pesado. Aí você reza: Ave Maria, Ave Maria que demora, Santa Maria, o meu inimigo. Mas vai rezando, vai rezando. A oração, ela começa aqui, ó, mas ela vai descendo. E quando você ver, você estará rezando para a pessoa daqui. E apesar de todo o mal que ela te fez, você não tem raiva dela, você tem misericórdia. Você saiu do plano natural, está no plano sobrenatural, agradando o coração de nosso Senhor. Isso é o mais importante. Meus irmãos,
fica a lição para a nossa vida. Amar os nossos inimigos é não fazer mal, não falar mal e não desejar o mal. Não fazer, não falar, não desejar. Atitudes positivas: fazer o bem, se puder, destacar elogios, rezar pela pessoa. Um exercício que ajuda aqueles que desejam: contemple o crucifixo. Quando alguém te fizer muito mal, alguém te fizer chorar, alguém acabar com a sua paciência, alguém te fizer raiva, não há nada melhor do que você rezar perante o crucifixo. Coloca aí para o pessoal de casa, crucifixo. Aí você olha para Jesus crucificado, o segundo Adão, e você diz para ele assim: Senhor Jesus, o Senhor teria um machucado a menos se eu não tivesse cometido um pecado a mais. E o Senhor não me dá o que eu mereço. Eu mereço estar aí pregado, mas o Senhor morreu no meu lugar. Eu agradeço todo o teu amor por mim. Aí você pensa no que o seu pecado fez com Jesus. Aí você olha o que a pessoa fez com você. O que você fez com Jesus foi pior, e Ele te perdoou. Por que você não vai perdoar o seu irmão? Lembra daquele caso de 2 homens que deviam? Um devia uma grande quantia a um que devia uma pequena quantia ao rei. Aquele que devia muito foi perdoado, mas ele não conseguiu perdoar quem devia pouco. Qual é o rei que nos perdoa? Jesus. Qual é a pequena quantia que eu não consigo perdoar? As atitudes dos meus inimigos. E como que termina o evangelho? Este cara é amarrado e jogado na prisão. Vai ficar aí até pagar o último tostão. Não saiu nunca mais. Era uma dívida impagável. Me respondam, meus irmãos, como que eu vou pagar? Como que você vai pagar o que Jesus fez por nós? E recebam a palavra, viu? Se todos nós fôssemos santos, só você fosse o pecador, a história seria a mesma. Foi por você, foi por mim. Ele larga 99 e vai buscar uma que se perdeu. Jesus é misericordioso, é misericordioso. Antes da missa, eu cheguei um pouquinho mais cedo. Eu tenho atendido algumas pessoas. Hoje eu atendi a confissão de um acólito. Vou contar seus pecados não, meu filho. Mas fez uma boa confissão. E depois da confissão, menino bom de Deus, a gente subia aqui para celebrar a missa. Eu falava com ele assim: a gente tem que buscar as coisas de Deus mesmo. Você pediu a confissão, o padre escutou, você está leve, recebeu o perdão. Veja como Deus nos trata. Padre, eu fiz isso. Eu te perdoo de todos os seus pecados. Deus sempre nos perdoa. Aí a pessoa faz uma coisa com a gente, eu tenho que me vingar. Saia do natural, meu filho, vá para o sobrenatural. É só olhar para Ele. Senhor, as pessoas podem me fazer o que for, ninguém vai conseguir fazer comigo o que os meus pecados fizeram contigo. Então aqui resta-me 3 atitudes: não fazer o mal, não falar mal e rezar por esta pessoa. Assim você estará amando os inimigos por causa de Jesus. Amém? Entendeu? Agora ficou melhor, né? Amar o inimigo não é ter proximidade, mas é ter para com ele uma atitude que Cristo espera de cada um de nós. Convido você a fechar os seus olhos um instante. Você que está em casa, feche os seus olhos agora. E como ninguém consegue ler o seu pensamento, traga agora à sua mente, ao seu coração, as pessoas que te fizeram mal. Apresente para Jesus as pessoas que te odeiam,
as pessoas que te amaldiçoam, as pessoas que te caluniam, as pessoas que falam mal de você, que querem fazer mal a você. E trazendo estas pessoas, nós olhamos para Cristo crucificado, e nós pedimos a Jesus: ajuda-me, Senhor, com a tua graça, com teu amor ágape, amor total, amor sacrificial. Ajuda-me, Jesus, a amar os meus inimigos. Ajuda-me, Senhor, a fazer o bem para aqueles que me odeiam, e podendo jamais fazer o mal. Ajuda-me, Senhor, a falar bem das pessoas que me amaldiçoam, e podendo nunca falar mal. E ajuda-me, Jesus, acima de tudo, a rezar pelas pessoas que me caluniam. É por ti, só por ti. Eu quero ser cada dia mais digno desta grande recompensa, de ser um filho do Altíssimo. Eu não quero gastar a minha vida com vingança, como estava presente no coração de Abissai, o desejo de matar Saul, porque este queria matar Davi. Mas Davi, podendo fazer mal, ele escolhe fazer o bem. Ele poupou a vida de Saul. Podendo falar mal de Saul, Davi falou bem. Ele é ungido. E Davi ora por Saul, pedindo a mudança do seu coração. Nós não queremos ser imagens de Adão, mas sim, numa vida sobrenatural, ter as atitudes de Jesus. Espírito Santo, dom de Deus, encha o coração de todos aqueles que recebem agora esta palavra, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para ti. Arranca do meu coração, Senhor, todo desejo de vingança, todo desejo de fazer o mal, de falar mal, de desejar o mal, e encha-me com atitudes cristãs, de paz, de verdade, de serenidade. Só por ti, Jesus, só por ti, eu quero me consumir como esta vela que queima no altar, me consumir de amor. Eu quero amar os inimigos não porque eles merecem, é porque o Senhor merece. Eu quero me consumir como esta vela, porque o Senhor merece. Eu quero fazer o bem a estas pessoas, porque o Senhor merece. Eu não quero falar mal delas por tua causa, Senhor, e por teu amor. Eu quero orar por elas, só por ti, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.